Ele foi um advogado dedicado à sua causa e ele, acima de tudo, foi um crente. Ele acreditava no direito, acreditava que o direito ia superar todos os obstáculos que a ordem jurídica enfrentava. Fez a sua carreira na área política, em que todos os grandes processos criminais na área de segurança nacional passaram pela mão dele, todos. Ele então teve uma vida bem intensa, não só uma vida intensa no campo acadêmico, mas no campo da advocacia, mas no campo político, onde ele foi defensor de acusados de subversão na época da ditadura e se destacou como um advogado de frente para esta defesa da liberdade das pessoas que estavam sendo acusadas desta forma de se indisporem contra o regime então vigente. Se alguém precisasse de uma cirurgia plástica, procuraria Yves Pitangui. Se alguém precisasse de uma obra arquitetônica, procuraria Oscar Niemeyer. Então, alguém que se via às voltas com um problema penal, procuraria Heleno Cláudio Fragoso. Heleno Fragoso, cujo nome todo era Heleno Cláudio Aires Fragoso, nasceu em 1926 em Nova Iguaçu. Eu fui amigo do Heleno, dos raríssimos amigos que ele era exatamente fechado, e teve uma vida um pouco sofrida por isso em alguns momentos. E teve momentos de felicidade ao lado de suas companheiras. Meu pai tem uma origem muito humilde, no sentido de ter tido uma dificuldade estupenda na vida. Ficou órfão aos 2 anos de idade, uma mãe que não tinha preparo para assumir nenhuma atividade especial. Conseguiram para ela um emprego e havia mais 3 irmãos, e tudo isso na vida dele foi muito impactante. Ele teve que começar a trabalhar muito cedo. Ele começou humildemente como advogado e depois, no seu lar, no refúgio de sua condição de estudante, foi se formando aos poucos. Se tornou um grande professor e um grande jurista. Ele se formou em 1951, já com 25 anos de idade, né? E como ele não tinha condições de se estabelecer como advogado, porque já tinha um filho, que era eu, nasci em 1950, ele precisava ter garantia de uma receita mínima mensal. E continuou trabalhando, apesar de formado, continuou trabalhando numa empresa industrial no subúrbio do Rio de Janeiro. E foi levando a vida dele aí, meio na advocacia e meio na gerência de uma indústria. Fez, em algum momento, nessa década de 50, um concurso para a Faculdade Nacional de Direito, tendo ganho a livre docência. Com uma tese muito relevante para o direito penal brasileiro, denominada conduta punível. Essa tese influenciou todo o direito penal brasileiro porque ela produziu uma ruptura com as antigas posturas causais que adivinham da teoria italiana e passou a introduzir no direito brasileiro a grande contribuição da dogmática penal alemã. Heleno Fragoso, como professor, deve ser dito, ele era linear. Ele não era um homem de grandes rompantes, de manifestações eloquentes. Ele expunha a matéria com objetividade, estava sempre disposto a esclarecer, era um homem sério na aula,
não se pode dizer que ele não admitia barulho, mesmo porque ninguém fazia barulho na aula dele, era só atenção. E ele era o grande professor, né? Em que procurava nos orientar nas lições que deveríamos transmitir aos alunos, principalmente na Faculdade Cândido Mendes, que era onde nós atuávamos, né? Tem uma história, do ponto de vista do magistério, muito triste, porque ele era livre-docente da Faculdade Nacional de Direito. Em algum momento, o regime resolveu tirá-lo da cátedra. E o catedrático da cadeira, professor Benjamin de Moraes, atendendo à exigência do governo, o dispensou da turma em que ele lecionava na Faculdade Nacional de Direito. Isso o deixou extremamente infelicitado. Ele ficou realmente muito abalado com isso. Porque eu não imaginava que um professor catedrático pudesse sujeitar a isso. Então ele começou a se dedicar exclusivamente à Faculdade Cândido Mendes. E, evidentemente, quando houve uma abertura do regime, fizeram um concurso, ele ganhou o concurso. E se tornou professor da Faculdade de Direito da UERJ, e ele lecionou lá até morrer. Ele foi um grande advogado, abnegado, dedicado, talentoso, levantou questões jurídicas. E como ele era um professor, hoje acabou, mas naquele tempo havia um certo preconceito. É como se o bom professor não pudesse ser também um bom advogado, entendeu? Havia esse preconceito. Eu acho que Heleno Fragoso foi o cara que rompeu com esse preconceito, porque ele era um grande professor, o maior de todos, e ao mesmo tempo era um grande advogado, tinha boa sensibilidade para pegar a veia do caso, como se diz, e ao mesmo tempo tinha um estoque de questões jurídico-penais a serem aplicadas ao caso invejável. Heleno Fragoso, então, era um inquieto, não era uma pessoa que se acomodasse às produções vigentes. Estava sempre em busca de alguma coisa mais intrigante, que pudesse, essa era a sua meta, que pudesse melhor identificar as posições jurídicas para a proteção da pessoa humana. E se destacou com muito brilhantismo. O Heleno fez grandes defesas na justiça militar. Geralmente era quem abria os trabalhos, era o primeiro advogado a falar. Com a palavra do doutor Heleno Fragoso, presidente representante do Ministério Público, o tribunal conhece já, sem dúvida, demasiadamente este processo do Paraná. Numerosos casos já foram julgados e o tribunal teve a oportunidade de afastar em suas decisões anteriores. Então era um advogado que encerrava todas as defesas nos grandes processos relacionados com os crimes contra a segurança nacional. Ele fechava a defesa. Ele dava aquele toque final técnico, humano, sob o ponto de vista científico, não sob o ponto de vista de coitado do réu, nada disso. O tribunal entendeu de seguir uma orientação que me parece sábia, correta do ponto de vista de uma revisão pela segunda instância dos fundamentos, quer dizer, da essência dos motivos de fato que justificam a prisão, lançando-se assim nessa dificuldade imensa com que se viu o eminente ministro relator, e acabou de mencionar, dada a total ausência de critérios, senhor presidente. Prende-se alguns e soltam-se outros na mesma situação, e prende-se alguns em situação de evidente desnecessidade, quer dizer, pessoas das quais nem sequer se refere que são vinculados, nem sequer se refere que estão, que fazem parte
das organizações estruturais do Partido Comunista no Paraná, mas tão somente que participavam de reuniões sem estarem estruturados na organização do partido. E assim fez a sua carreira na área política, em que todos os grandes processos criminais na área de segurança nacional passaram pela mão dele, todos. Isso eu acompanhei muito de perto, né? Porque a partir de 68, com o AI-5, se recrudesceu a repressão, e com isso o aumento de casos. 2 casos estão sendo aí recordados agora, foram casos impactantes, né? O Stuart, enfim, era um caso dominado pela figura inesquecível, né, da mãe dele, a Zuzu Angel. Eu me lembro particularmente de um julgamento na Auditoria da Aeronáutica. Heleno tinha se operado da válvula mitral, teria uma sobrevida de uns 15, 16 anos. E eu fui fazer o julgamento. Zuleika Angel Jones, vulgo Zuzu Angel, era uma pessoa, era uma estilista, e ela era casada com um americano, brasileira, casada com um americano. E com isso ela tinha acesso ao consulado e à embaixada americana. E ela fez uma campanha enorme a respeito do sequestro e morte do seu filho, né? Nunca o Brasil reconheceu a morte do Stuart Angel Jones. Nunca. Por relatos de outros presos políticos, a gente descobriu que ele foi morto no Galeão, à base de gás carbônico produzido por automóvel, né? E por conta de não se reconhecer a morte, os processos criminais andaram. Ele foi absolvido, mas nos processos se julgava um cara que já estava morto, né? Assim como a mulher dele, chamava-se Sônia Maria. A Sônia também. Eu me lembro, eu nunca me esqueci daquele julgamento, eu já falei isso. Zuzu Angel parecia a senhora Carrar, né, toda de negro. Ela sabia que o filho estava morto, ela já tinha recebido a carta que Alex Polari de Alverga tinha deixado com o irmão dele, o advogado Pedro Polari de Alverga, que faleceu há uns 5 anos atrás. Ele guardava a carta escondida dentro de um livro na biblioteca do escritório, numa estante, aquelas coisas daqueles tempos, né? Pegou, deu para ela, e Zuzu viu ali como Stuart tinha morrido. Fiz esse julgamento, fizemos tudo. Stuart foi absolvido de todos os julgamentos. É como se houvesse uma espécie de um sentimento de culpa nos militares, porque eles sabiam que ele tinha sido morto. Do Vladimir Herzog era um julgamento que durou muito amplo, né? E as acusações eram um pouco mais amplas. Mas, na verdade, era de críticas, né, do jornalista, de críticas ao regime militar. Era sempre a tônica era essa, a crítica do regime militar, que os militares transformavam em inquérito e depois do inquérito ia para a auditoria militar, transformava-se em processos e esses processos eram julgados desta forma. Havia uma foto canhestra, né, se enfocada aqui em prisão, com o cinto do macacão de presidiário. Em nenhum lugar do mundo se permite que um presidiário use qualquer objeto com que ele possa se suicidar, muito menos com o cinto do macacão. Quando a família se viu massacrada pelo que havia acontecido ao jornalista Vladimir Herzog, através do jornal onde ele trabalhava, procurou o grande penalista Heleno Fragoso.
O processo todo, ele foi um processo, não sei até que aspecto inédito, porque a minha mãe não queria fazer um processo com reparação financeira, né? Então foi já um grande desafio criar o formato, a forma jurídica de como encaminhar esse processo à justiça. Eu lembro, não é que eu lembro, eu ouvi os relatos que minha mãe me fez, que ela teve dificuldade, que o doutor Fragoso foi uma das pessoas que ajudou a montar essa peça jurídica. O Heleno disse, olha, a família sabe que o inquérito vai ser arquivado e o Ministério Público tem poder para isso, no momento que ele arquivar, o caso está terminado, mas a família quer uma solução cível, mas ela não quer dinheiro. Eles são judeus, eles têm medo do antissemitismo e não querem que se pense que eles querem transformar a prisão ilegal, a tortura e a morte do marido e pai em meios de oferir recursos, em meio de ganhar dinheiro. Foi uma estratégia brilhante, a maneira de como entrar com esse processo, numa situação absolutamente ímpar, né? Ou seja, você tem uma jovem viúva de 34 anos na época, minha mãe, com 2 filhos pequenos, lutando contra um Estado ditatorial militar, né? Então é uma maluquice, né? E termina com uma sentença também, que é uma peça jurídica única, a sentença do doutor Márcio, que eu sei que é objeto de estudo nas faculdades de Direito hoje. O caso do Herzog foi o primeiro caso em que a justiça brasileira reconheceu a responsabilidade civil da União pela morte de uma pessoa numa instituição prisional, né? Heleno e Sérgio Bermudes fizeram a petição contra a União. Eu, representando a família, não pedia que a União fosse condenada, mas eu pedia que se declarasse a obrigação da União de indenizar a viúva e os filhos pelos danos morais e materiais decorrentes da prisão arbitrária, das torturas e da morte do seu marido e pais. O Heleno gostou muito da inicial e da ideia e fez questão de assinar a petição inicial comigo. Esse processo ocorreu no estado de São Paulo, porque o fato aconteceu em São Paulo. E, ao final, o juiz, um bravo juiz federal, um jovem juiz federal, reconheceu a responsabilidade civil da União, o que representou um grande agravo, né, essa estrutura, porque ainda vigorava todo o sistema de regime ditatorial no Brasil. O caso do Vladimir Herzog chegou às minhas mãos como juiz federal em circunstâncias muito inusitadas. Ocorreu que a ação foi proposta e foi distribuída à 7ª Vara da Justiça Federal, da qual era juiz substituto. Eu tinha 1 ano em magistratura. E foi distribuída para o juiz titular da vara, que era o Dr. João Gomes Martins Filho. Ocorre que a União Federal entrou com um mandado de segurança no antigo Tribunal Federal de Recursos e o presidente de então do Tribunal Federal de Recursos deu a liminar, no sentido de impedir que o Dr. João Gomes desse a sentença. Eles supuseram que o Dr. João daria uma sentença pela procedência da ação, para condenar a União Federal. E, com a liminar, o processo passaria às minhas mãos, que era, então, um juiz novo, recém-concursado, com 1 ano de magistratura, e que, pensaram eles com certeza, teria tudo a perder se fosse contra o regime militar. Essa foi a ideologia que norteou, certamente, esta liminar tão fora de propósito. E o processo passou para minhas mãos. Porque foi a primeira vez
que o Estado brasileiro, através de um dos seus poderes, o Poder Judiciário, reconheceu que ele, Estado brasileiro, por ação de um outro dos seus poderes, Poder Executivo, usava tortura como meio de investigação de crimes políticos. É um caso que foi noticiado no mundo todo, porque inúmeros outros países sofreram da mesma calamidade, né? Então o caso foi muito importante. E ser contra a ditadura naquela época, uma vez que estava vigente o AI-5, era colocar sua cabeça a prêmio. E da sua família também. Porque eu quero relembrar o seguinte, que isso é importante. Eu fiz questão de dar essa sentença do Carlos Herzog durante a vigência do AI-5. Por quê? Porque eu dei em outubro de 78. O AI-5 deixaria de ter vigência em janeiro de 79. Eu poderia esperar janeiro de 79 para não ter o AI-5 na minha cabeça. Mas eu resolvi dar em outubro de 78, justamente para mostrar que o judiciário não podia se curvar a esse tipo de ameaça e que a sentença também, embora não seja dito isso na sentença, por óbvio, era uma sentença de confronto, de resistência, de luta. Tem uma coisa que é muito importante conceitualmente, né? Que assim, acho que a coisa mais importante no Estado de Direito é a busca pela justiça e ela tem que ser levada ao limite, você tem que tentar todas as formas. Num primeiro momento, se minha mãe não fosse muito persistente, ela não teria feito, ela teria desistido, porque os primeiros aconselhamentos que foram dados para ela é que ela não buscasse esse caminho, porque era um caminho impossível. O que ela buscava, no formato que ela buscava, era inviável, sem uma reparação financeira. A viúva queria apenas que a União fosse responsabilizada pela tortura e morte do seu marido. A dizer e a escancarar para a sociedade brasileira que aquele governo, aquela ditadura militar, perseguia, torturava e matava os seus oponentes. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou hoje o Brasil pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar. A Corte também decidiu que o país reabra as investigações do caso. Eliano Fragoso estava em todas as posições possíveis quando se tratasse de defesa das prerrogativas mais essenciais da pessoa humana, que é a liberdade de expressão. Essa era a característica de Eliano. Onde houvesse um atentado à liberdade de expressão, estava Eliano lá para defender aquele que sofresse violência nessa liberdade de expressão. Era uma pessoa que frequentava as maiores associações de direito penal do mundo. Ele foi eleito membro da Comissão Internacional de Juristas da ONU. Dessa comissão ele foi vice-presidente e teve também uma carreira muito interessante na Ordem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, como no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Em ambos os conselhos ele foi vice-presidente. Enquanto vice-presidente da Ordem do Rio de Janeiro, ele foi sequestrado pelos militares. Foi sequestrado por 3 dias, mobilizou aí uma opção de gente. Ele era considerado pelos militares um inimigo mortal. Ele chegou a ser preso, e foi uma situação humilhante, porque ele foi preso, foi levado para um lugar que ele não conseguia identificar, foi colocado numa masmorra e ali foi mantido até que tivesse sido retirado. Eliano foi alvo de uma prisão, de uma medida repressiva sem pé nem cabeça, eu acho que em novembro de 1970. Ele, mais 2 advogados, já falecidos ambos, Augusto Sequim de Moraes Rego e Jorge Tavares, grandes advogados, e só advogavam, também para presos políticos.
Eu cheguei no escritório às 9h da manhã e Heleno tinha sido preso, era notícia. A Ordem dos Advogados fez uma campanha violenta sobre esse sequestro. Eles ficaram 3 dias presos, depois foram soltos a ermo. Duas outras características de Heleno: a seriedade e a integridade, o perfil moral e a dedicação à advocacia. Eu conheci poucos advogados que cumprissem de maneira tão religiosa, de maneira tão dedicada os deveres éticos e legais reguladores do exercício da profissão de advogado. Ele não era uma pessoa, pela timidez, ele não era uma pessoa cativante. Ele era um homem alto, bigodudo, sério, não era, andava longe de ser um homem bonito e um homem extremamente austero no vestir e no falar. Ele não cortejava clientes. Ele exercia a sua função com absoluta seriedade. Ele morreu em 1985, com 59 anos, vítima de um infarto que nos surpreendeu, porque ele era um homem muito magro, né? Tinha uma saúde razoável, embora não fosse um desportista, ao contrário, ele não fazia esportes, mas era uma pessoa que se cuidava razoavelmente bem. Ele foi e morreu sendo advogado, né? E professor universitário e escritor. O seu livro até hoje ilumina aí os melhores espíritos, né? Lições de Direito Penal, eu acho que é uma obra fundamental da doutrina de Heleno Fragoso. Eu acho que a referência dele hoje é exatamente essa, né? Dos livros que ele descreveu. Ele ainda é referência, apesar de 30 anos e 33 anos de sua morte, né? Ele ainda é referência. Outro dia eu estava num barbeiro, vi uma menina lendo as lições de Direito Penal do Heleno. Esse livro você não encontra mais nas livrarias há muitos anos, né? E a menina estava estudando Heleno. Eu falei, por que você conseguiu achar esse livro? Ah, isso meu professor tal, me indicou o livro, eu fui achar num sebo e tal. Eu acho que o maior legado do Heleno Fragoso foi estimular a pesquisa científica no campo do direito penal, a fazer com que o direito penal brasileiro não fique atrelado a uma escola, que busque sempre novidades capazes de traduzir a relação entre Estado e cidadão de uma relação harmoniosa em favor do cidadão e nunca em favor apenas do Estado. O grande legado do Heleno é a capacidade de transformação que ele deixa para os penalistas brasileiros e para os advogados brasileiros. Ou seja, temos que nos repensar, temos que repensar nossas teorias, visitar criticamente os fundamentos dela permanentemente, não nos conformarmos jamais com os pratos feitos teóricos. Heleno não foi apenas um penalista, não foi apenas um processualista penal, não foi apenas um advogado criminalista, não foi apenas um professor de direito penal, não foi apenas um doutrinador de direito penal. Além, acima dessas 5 qualidades que eu acabo de apontar, eu direi que Heleno foi um jurista completo, porque ele transitava com desafogo e conforto por todos os campos da ciência do direito.